sonhos, visões, ou você não viu nada igual eu, né? Eu costumo não ver nada, não sonho com nada. Não é o meu talento, eu não recebi isso de Deus. Então eu não tenho que me preocupar quando chegar diante do Senhor. Mas quanto ao ensino, quanto a ajudar, a instruir pessoas, eu fico todo preocupado e antenado. Então o nosso objetivo aqui é fazer com que você desempenhe a função para a qual Deus te chamou, a missão que Deus te deu na terra. É esse o nosso objetivo. Eu acho muito interessante quando nós nos encontramos aqui nesse setup, apesar de haver hoje uma vasta oportunidade, né? Seja no meio online, seja por questões de distância, já não existe mais. Você pode estudar até fora do país, se você quiser, mesmo não estando lá. Você pode fazer cursos, mas o presencial, olhando nos olhos, é diferente, tem uma energia diferente. E esse setup aqui tem essa função de trazer algo diferente para você e de olhar nos olhos e incentivar você a prosseguir e a crescer no ministério que o Senhor te deu, tá bom? Então sejam bem-vindos, novatos aí, que Deus abençoe vocês. Pela graça de Deus, eu nem falo isso, mas me chamo de pastor Gleison, mas o Senhor tem nos fortalecido até aqui e pela sua infinita bondade tem nos dado essa missão, essa oportunidade. Estamos aqui desde 2011, estudando nesse seminário, e eu louvo a Jesus por hoje estar cooperando com vocês e dando alguma instrução. Não inventamos a roda, não somos a última bola da vez, nem a última Coca-Cola do bar, né? Vou dizer assim porque geralmente as pessoas entendem que tem alguém, tem um elite. Não. Nós todos estamos sedentos por conhecer a Deus. Amém, gente? Então ninguém aqui é superior a ninguém. Nós estamos no mesmo nível. Nosso objetivo aqui não é formar críticos, não é formar teólogos, mas é formar pessoas que estão dispostas a conhecer ao Deus que serve e a levar esse Deus lá para sua casa, para sua família, para sua comunidade. Amém? Lógico que você vai ser um teólogo, né? Mas não é o nosso objetivo aqui não, é a formação de obreiros, de pessoas que entenderam. Amém? Então é muito mais do que isso. Eu quero aqui trazer os que fizeram o trabalho e trouxeram desse formato para mim. Pode estar pegando aqui, tá? Vou deixar em cima da mesa. Quem fez sabe, né? Então não vou falar meu nome não. O seu está aqui, você pode pegar. Os que fizeram o trabalho em formato de digitação, eu não vou entregar, eu só vou entregar no último dia do curso, tá bom? Quando você formar, aí eu te entrego. Então aí eu tenho uma surpresa para você, tá bom? Vou montar direitinho, vou colar a sua foto e vai ser show. Aí a foto sua vai nesse aqui também, tá bom? Mas eu vou te devolver isso aqui porque você vai colocar todos os seus trabalhos nesse livro aí, nesse caderno. Por isso que eu estou te devolvendo. Os demais eu vou fazer a devolução. Deixa eu conferir aqui. Gustavo, Manuel e Fidelis foram os que eu não encontrei trabalho, tá bom? Escrito. Mas eu sei que o Fidelis me enviou a foto do trabalho e o Manuel também me enviou a foto e também o Gustavo me enviou a foto. O Fidelis já está trazendo. Valeu, Deus abençoe o Arão, em nome de Jesus. Falta então o Gustavo e o Manuel, certo? Para me entregar o trabalho escrito. Lembrando, gente, que na nossa matéria nós estamos estudando o Novo Testamento 2, que é focado nas cartas de Paulo, ou nas cartas paulinas. Na aula passada nós falamos um pouco acerca disso e hoje vamos dar continuidade. A gente falou mais de Romanos até Coríntios, e hoje vamos falar de Efésios, Gálatas e Efésios, tá certo? A nossa matéria nós temos
a sugestão de trabalhos? 2 trabalhos. O primeiro é o escrito, você escreve, e o segundo é a apresentação, tá? São 50 pontos, 25 pontos para o escrito, quando a glória de Deus desce, quando Pedro estava orando, o terremoto aconteceu, foi mais ou menos assim, entendeu? Se a minha voz você não está escutando, ouça Deus falar contigo nessa manhã, amém? Se você não for fiel, o Senhor vai quebrar as garrafas, amém? Seja fiel. Então você não entregou, não, olha, o pessoal está até pegando agora o trabalho. Ai. E se fosse o arrebatamento, amém? Se subir, sabia? Se fosse infarto, caiu durinho para trás, o que aconteceria? Olha, meu Deus do céu. Conheci um camarada que estava em situação difícil, né? Totalmente difícil. Aí o vizinho de cima do prédio deixou cair no chão um cofre cheio de moeda. Ele estava dormindo, cara. Ele pulou na cama assim, achou que estava morrendo. Então, assim, no susto aí, quebrou a garrafa, mas nos pediu o Senhor, que o Senhor nos ajude para que não sejamos pegos de surpresa. Amém? Pessoal, hoje vamos dar continuidade aqui. No mês passado nós começamos em Romanos. Se você tiver alguma dúvida, você pode levantar a mão e perguntar. Se você tiver algum comentário, faça breve, porque o nosso tempo é muito corrido. Tá bom? Pastor, sim. tem desses livros saudando. Cara, você tem que ver com o Francisco, tá certo? Esse livro aqui é o particular meu, tá? Se você não pegou, você veja com o Francisco, tá certo? Estou vendo aqui agora. Esse é o volume 2, tá bom? Na aula passada nós pegamos Romanos, aí seguimos, chegamos em 1 e 2 Coríntios, e nós paramos mais ou menos aqui, tá bom? A fundação da igreja em Corinto, fundada na segunda viagem missionária de Paulo, tá certo? Paulo disputa na sinagoga, quando chega ali levando o evangelho, mas a sinagoga dos judeus não aceita Paulo. Paulo sai e entra na casa de Tipo, e a igreja é fundada na casa desse rapaz, Tipo, o justo, tá bom? Vamos prosseguir para frente aqui. Olha só, como surgiu a carta, a primeira carta. Paulo estava em Éfeso, foi informado dos assuntos que haviam em Corinto. Então, primeiro Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele chega a Corinto. E depois de 1 ano e 6 meses, ele vai embora de Corinto. Aí lá na cidade de Éfeso é que ele é informado dos problemas de Corinto. Aí ele vai e escreve a carta. Amém, gente? Amém? Então primeiro ele vai lá em Corinto, forma a igreja lá, serve lá, instrui, forma discípulos lá, a igreja cresce e ele volta para outra cidade. E lá aonde? Em Éfeso, ele recebe informações de alguns membros que se reuniam na casa de Cloe. E eles dizem a Paulo o que estava acontecendo. Aí você vai encontrar 1 Coríntios, Paulo falando toda uma sequência de ordem, e também inclusive ordem do culto, né? Santa Ceia, como se trata uma pessoa que está em pecado, questão de disciplina, questão do amor também. Então, é interessante quando Paulo escreve a primeira carta. A segunda carta foi, escrita pouco depois de Paulo deixar Éfeso. Então ele escreve a primeira carta em Éfeso, aí pouco antes de deixar, ele escreve a sua segunda carta. Olha, gente, é interessante você estudar o pano de fundo das cartas de Paulo, porque você vai ler com mais clareza, você não vai ficar assim suspenso. Tem muita gente que interpreta a Bíblia de forma errada, precipitada, e até desanima de estudá-la. Por quê? Porque ele pega pelo lado errado. Então comece a estudar o fundamento,
quando escreveu, quem escreveu, para quem escreveu, ao objetivo, a finalidade, o tempo que foi escrito, como que se organizou, como que se formou essa escrita, beleza? Então olha só, na primeira carta o apóstolo trata o quê? Os problemas que envolviam a igreja e pontos essenciais. E na segunda carta eu quero que você abra comigo 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 2 Coríntios 11, 23. Na segunda carta, Paulo deixa suas considerações acerca de sua vulnerabilidade e que não fez caso de sua própria vida. 2 Coríntios 11, 23. Amém? Amém. Todos encontraram? Quem está no seminário tem que encontrar rapidão, tá? Você é testado aqui. Vamos lá. Ó, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigo de rios. Em perigo de salteadores. Em perigos da minha nação. Em perigo dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigo no deserto. Em perigo no mar. Em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalho, fadigas, vigílias, fome, jejum, frio, nudez. Meu Deus. Eu acho que o Paulo não era crente não, né, gente? Pelo menos ele não era gospel, né? Galera aí do oba-oba, né? Da vitória, da chave, da prosperidade. E se fosse olhar Paulo, né? Se a pessoa fosse considerar, Deus não me ama, está fazendo isso comigo. Então Deus odiava Paulo, era um cara mais chato, de acordo com os olhos de Deus. Mas não, isso prova o objetivo do Evangelho. É nos focarmos na missão que o Senhor nos deu. Não precisamos de prova de amor, porque Ele já provou isso na cruz. Amém? E Paulo vai nos mostrar isso. Olha, na primeira carta eu dei orientações variadas. E na segunda carta eu quero mostrar para vocês. Aqueles que me perseguem e que colocam em descrédito o meu chamado, eu quero expressar aqui o que está acontecendo comigo. E ele dá a lista completa de tudo que ele vive. Tá? Inclusive até nudez. Imagina, inclusive até nudez, frio, fome, isso sem contar risco de salteadores e o pior, falsos irmãos. Então essa é a trajetória do cristão. Quero dar só uma pincelada aqui. Vamos aprender com Paulo aqui, gente. Cumpra o seu ministério. Amém? Cumpra o seu chamado. Por favor. Porque a igreja depende da sua fidelidade. E você precisa se ajustar a isso. Eu aprendi algo interessantíssimo com o Leon Tito, um pastor americano. Ele diz: conte somente com Cristo, Ele nunca vai te abandonar. Decorrer de toda a sua jornada, muita coisa vai acontecer. Então, nós aprendemos esse princípio do Evangelho com o apóstolo Paulo, tá? Então, segura com você essa revelação. Lembrando, gente, que eu estou seguindo o livro, tá? Eu só faço ali, só pego o conteúdo do livro, coloco no meu liquidificador, bato e faço uma vitamina. Tá bom? A gente não ficar lendo aqui, senão acaba te enfadando e comendo também o nosso tempinho precioso. Beleza, olha, já que estamos estudando as cartas de Paulo, eu quero que você entenda isso aí, tá? Isso é importante você saber. Não está aqui no livro, não está. Assim, o resumo, está pegando todas as cartas, tá? Eu fiz um apanhado geral, coloquei aí, ó. Importante é o aluno saber, Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Ó, 9 são epístolas dirigidas para igrejas, 3 são para pastores e uma como escrito pessoal. Quais são as 9 gerais? Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, Efésios, Filipenses e Colossenses. A carta de cunho pessoal é a carta de Filemon. E as 3 cartas pastorais são: 1
2 Timóteo e Tito. Amém? Amém, gente? Aí a setinha ali, ó, epístolas, com assuntos envolvendo todos, por isso que se fala epístola, tem essa distinção, tá? Epístola é quando você envia um documento, todo mundo pode ler. Aí, epístolas da prisão de Paulo. Paulo escreveu quando estava onde? Aonde, gente? Ele estava onde quando escreveu? A Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, onde ele estava? Hã? Tomem café, por favor. Estava onde, gente? Na prisão. Ele estava preso, né? Então ele estava em uma condição de: vou abandonar Deus, Deus não me ouviu, estou preso. Não, ele não perdia o seu tempo. Quem está envolvido, quem recebeu uma missão, quem entendeu o recado, não vive perdendo tempo. Ele usa os momentos difíceis como oportunidade para a propagação do Evangelho. Então tudo é oportunidade. E as 3 cartas pastorais ali, tá? Por que são cartas pastorais? Porque Paulo exerce o seu pastoreado, né? E Paulo exerce então um discipulado, e ele envia para Timóteo e Tito, que são pastores, por isso são cartas pastorais. Então você precisa saber desse detalhe aqui, tá? Quando alguém te perguntar quais são as cartas pastorais de Paulo, aí você vai com toda a classe, são 3, primeira, segunda, Timóteo, e também a Tito, que são pastores, que estiveram com Paulo, que foram com ele em suas viagens, foram os fiéis. Timóteo, um servo do Senhor, que se converteu na primeira viagem missionária de Paulo, a Listra, lá na Galácia, quando Paulo estava com Barnabé, né? E o Timóteo, o filho da Eunice, o neto da Eunice, o filho da Lloyd, não, o filho da Eunice, esse negócio me confunde, é o filho da Eunice e o neto da Lloyd. Ele que estava lá, que viu os milagres lá em Listra, e ele se entregou a Cristo de forma real, apesar de ser ensinado desde a infância, e agora ele consegue entrar com Paulo nessa missão, e ele abandona, né, a sua própria vida para se dedicar, e viaja com Paulo. E Paulo então agora escreve a primeira e segunda carta de Timóteo, encorajando Timóteo diante de todas as ameaças que haviam naquela época. Então é por isso que existem 1 e 2 Timóteo, são cartas pastorais, e para Tito também é uma carta pastoral, tá bom? E Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão são cartas que, ao que tudo indica, Paulo estava preso quando escreveu essas cartas, tá ok? Então tá bom. E as demais aqui são cartas gerais, tá? Que toda a igreja deveria participar em leitura para, enfim, entrar em devida correção, tá? Incluindo Filipenses, Efésios e Colossenses. Amém? Entenderam aí? Você não precisa ficar preocupado não. Os novatos, depois eu vou lançar no grupo esses slides aí, tá? Fica disponível no grupo. Vamos lá então de Gálatas. Francisco, quando estiver faltando 15 minutos, você me avisa. Ó, falta 15 minutos, você acaba esse negócio aí. Vamos lá. Vou voltar aqui. Gálatas está na página 121. Abre seu livro texto aí. 121. Vou te dar uma dica aqui, que eu já dei essa dica na aula passada. Acho que eu já dei na aula passada essa dica. Ou se não foi na aula passada, foi na aula casada. Mas eu vou falar de novo. Você precisa ter lápis de cor para estudar. Compra uma caixinha de lápis de cor. Vai lá, compra a Faber-Castell. Compra uma caixa de lápis de cor legal, que suporta você, né, que vai resistir ao tempo. Marca texto é legal? É legal, mas daqui 50 anos não tem mais nada marcado aí. Ele evapora, vai para o espaço. Não sei quanto vai, né? Eu acho que vai para lá. Mas ele some, porque é a base de algo. Por isso que eu não gosto de marca-texto. Eu tenho 2 marca-textos, mas não uso. O lápis de cor pode passar os anos ali, que ele está lá riscado, colorido. Se você quiser até giz de cera, né? Mas lápis de cor é melhor. Giz de cera suja, né? Use lápis de cor. Marque seu livro de texto. Você é um estudante de teologia agora, você tem que estar marcado. Você tem que estar totalmente, aqui, vou voltar mais atrás aqui. Não é nesse livro aqui não. É no outro livro. Aqui está mais marcado também, ó.
das aulas anteriores, nós precisamos riscar esses livros, risque o seu livro, marque os pontos principais, não é riscar tudo, mas seja estudante assim. Isso vai incentivar o seu cérebro. Amém? E faça anotações, tá? Faça anotações, depois você busca os seus rabiscos, faça anotações. Amém? Glória a Deus. Vamos dar prosseguimento então aos Gálatas. Vamos lá. Lembrando que eu estou com o livro, tá? É o liquidificador. Esse mapinha aí, se você procurar, geralmente tem em toda a Bíblia de estudo, tá? Mas eu fiz um resumão dele. Gálatas foi escrito, uma carta escrita para essa região da Galácia, tá? As cidades de Licaônia, Antioquia de Pisídia, Icônio e Listra, as cidades que formavam a província da Galácia, tá? Aí faz divisa aí com Capadócia, Cilícia, aí mais embaixo tem Ásia, que está situada Éfeso, Laodiceia e Colossos, logo em cima Bitínia. Gente, parece assim, não tem importância o mapa, mas quando você começa a estudar mapa, você começa a trazer a sua fé para um campo de solidez. Eu nunca fui em Israel, eu nunca visitei a Terra Santa, né? Nunca fui, apesar de que seja um sonho para todos nós, mas eu não dependo de estar lá para servir a Cristo. Mas se eu puder ir, eu vou. Mas eu posso ir em Israel, eu posso chegar lá através do quê? Através desses mapas. Eu posso trazer a minha fé para um campo de solidez quando eu começo a estudar esses mapas. Porque eu começo a perceber que existia um lugar e que existia uma data e que essas pessoas realmente existiram. E esses territórios estão lá até hoje, devidamente marcados, suas histórias estão preservadas. Então o mapa é importante você estudar, é importante. Quando você estuda geografia bíblica, se interesse, se inteire, coloque-se à disposição, busque conhecimento. Por quê? Porque isso faz diferença. É bom você saber, ter essa noção de mapa, tá bom? Por exemplo, eu vou te dar uma noção aqui. Quando você escuta na igreja, lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, Jesus, ele vai para onde para conversar com a mulher samaritana? Ele passa por qual território? Vocês sabem dizer? Samaria. Ele está o quê? Ele está na Judéia. Está na Judéia. Está na região da Judéia. É melhor nós ler lá, né? João capítulo 4. Só para você ter uma ideia, uma noção do mapa, tá? João capítulo 4. Ó. Capítulo 4, versículo 1. Ó, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, deixa aí, ó, versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Aí as pessoas geralmente pregam esse texto aqui, mas eles não gostam de examinar um mapinha. O mapinha é o basicão. Embaixo fica a Judéia, no meio fica Samaria e a Galiléia fica lá em cima. Tá bom? Então Jesus está num ponto da Judéia, ele precisa chegar lá na Galiléia, mas ele tem que passar no centro. E lá fica o que? A região de Samaria. Então é bom você entender o mapinha. Quando você vai pregar João e você entende o mapinha, você consegue pregar com mais clareza para as pessoas. E as pessoas conseguem entender o que aconteceu. Então saiba esses pontos principais. Você que está entrando no seminário hoje aqui, você que está aqui já na segunda aula, ou desde o início, irmãos, nós precisamos trazer uma solidez para a nossa fé. Amém? Amém, gente? Entender que esses locais existiram e entender que tudo que está ali na Bíblia realmente aconteceu. E o mais bonito, né, é que o seu autor está presente com a gente quando nós lemos, que é o Espírito Santo. Amém, gente?
Isso é fundamental. O Espírito Santo está presente quando nós estamos estudando. Vamos para frente? A carta aos Gálatas. Nessa carta Paulo combate fortemente o legalismo, onde a justiça de Deus se alcança a partir do mérito humano, desconsiderando o Evangelho. Então, Paulo vai dizer aqui, ele se surpreende que tão depressa a igreja da Galácia se volta para os costumes, para as cerimônias, para os judaizantes, ou para o judaísmo. Gente, as pessoas hoje, talvez por falta de conhecimento, talvez não, né? Certo, por falta de conhecimento, elas acham que o Evangelho foi flores, elas acham que a pregação, a propagação foi, nossa, só vitória, só vitória. Você não tem ideia, nós não temos ideia da dificuldade que Paulo enfrentava quando ele levava a mensagem, quando levava o Evangelho, a revelação que recebeu, quando entrou em Damasco, ele levava então uma experiência forte e com toda a sua capacidade, sendo judeu e um estudante hábil, né? Como ele propriamente disse, ele era um judeu estudante, considerado fariseu, respeitado, então ele sabia da lei, e ele recebeu então a incumbência de levar o Evangelho de Jesus, mas ele recebeu então tanta oposição, que Paulo, quando nós lemos aí em Coríntios 11, 2 Coríntios 11, 24, nós percebemos a dificuldade que Paulo enfrentava, os obstáculos da pregação do Evangelho. Então não foram flores, mas foram muitos espinhos. Imagina, Paulo vai nessa região, na sua primeira viagem, leva o Evangelho e logo após ele tem que escrever uma carta, ele tem que enviar um alerta para a igreja, para dizer, gente, peraí, eu deixei o Evangelho com vocês, eu preguei, eu ensinei, por que vocês estão voltando para o judaísmo? Não é necessário mais as cerimônias, elas apontavam para Jesus, e salvação não é mérito seu, mas é mérito da graça. Isso não se trata de leis, de legalismo, mas se trata sim de entrar na obra do Espírito. Ele fala de ser conduzido pelo Espírito, ele fala de andar na carne e andar no Espírito, não é? No entanto, ele vai falar dos frutos da carne e do fruto do Espírito. Amém? Amém, gente? Estão me entendendo aqui? Está rápido, mas tem que ser rápido, não temos muito tempo, tá? Então, quando Paulo escreve para os Gálatas, ele vai asseverar eles, dizendo, tomem cuidado com as heresias, que são antinomismo. Que eram antinomistas? São aqueles que defendiam a tese de que Deus não tinha regras morais que o seu povo precisava obedecer. Ou seja, você pode viver a sua vida, estilo, deixa a vida me levar. Existe aí até hoje. Hã? Existe aí Até hoje, toda parte, né? Na mídia, no YouTube, enfim, hoje, o conhecimento abrangente, você vê muitas pessoas que até estavam com a gente, estudando, buscando. Quando eu falo aqui, eu falo igreja mundial, tá, gente? O mundo todo. É interessante, né? Você acha que é só aqui, mas eu falo aqui, é igreja, aqueles que são de Cristo. Estudavam, buscavam, liam, aí apostataram da sua fé, né? Chegando a uma concepção fraca e pobre de desconsiderar o mandamento. Então nós que somos cristãos, nós temos leis morais para cumprir, e nós temos uma cruz de Cristo para carregar. Não existe evangelho fácil. Repita comigo, não existe evangelho sem cruz. Então, um antinomista hoje, vamos colocar assim na nossa concepção, aqui no nosso setup, vamos colocar o seguinte, são aqueles que pregam o evangelho sem cruz. Esse é o antinomista. Aí vem também o legalismo, outra heresia. O ensino era que a vida deveria permanecer nos padrões cerimoniais da lei mosaica. Então, Paulo contesta isso, dizendo que na verdade não produz arrependimento. Então, Deus não se preocupa com a questão de o servo seguir um padrão.
O que Deus quer é se esse servo está neste padrão por causa do seu arrependimento e se é de todo o seu coração. Tá, gente? Eu não estou dizendo que estou colocando esse negócio lá fora, não. Isso aqui é dentro da igreja. Existe muito legalismo dentro da igreja. Tá? A pessoa segue um padrão, segue uma norma, mas no fundo ele faz o que total, a atitude dele não é parar com Deus. Ele é um padrão, ele quer fazer para ser salvo. Isso não existe. Paulo está dizendo, gente, não façam isso para serem salvos, porque isso não produz arrependimento. Então, padrão, leis, não produzem arrependimento. Só para você ter uma ideia, vou fazer uma perguntinha para você aqui. Quem aqui ama? Mas eu amo. Eu quero comprar um carro só por causa do cinto de segurança. Você gosta? Para que você anda de cinto de segurança? Porque o próprio nome diz: cinto de segurança. Mas sobrou oportunidade, o que você faz? Aperta o botãozinho e tira. Né? Aí tira e fica livre, né? Por quê? Mas é um padrão de segurança. Mas por que você usa? Se você não usar, você não está. Detran, ou outro órgão, não sei. Falou o chefe do Detran. Vai ser multado. As leis são o quê? Como um cinto. Elas mostram o seu pecado. Servir o Senhor pode ser esse cinto, pode se tornar um cinto. Mas se você não tiver uma noção que o que Deus preparou através da renúncia, aquilo que o Espírito Santo fala para a gente renunciar, é na verdade um indicativo: ó, isso aqui é um cinto para você. Mas se você fizer por fazer, no momento que você estiver sozinho, você vai abandonar aquilo. Você só usa o cinto de fato quando você encontra a polícia. Tem muita gente que ele só serve a Deus como padrão quando ele está perto dos outros, né? Saiu dali, já não é mais aquilo. E é triste isso, né? Tem muito legalismo na igreja. Meu Deus do céu, que dificuldade nós temos, irmãos. Que dificuldade, né? Dificuldade de pais que não conseguem criar os seus filhos, não conseguem aconselhar. Um padrão que legalista. Por que isso? Porque, irmãos, olha, nós precisamos entender uma coisa: o Evangelho é 24 horas no ar. Ele não é rádio, mas ele é Evangelho. Ele não é rádio, ele fica tocando, mas ele é um sinal do céu. E é tanto no tempo quanto na igreja. Lá agora na escola dominical nossa, lá a gente não faz oração mais de encerramento da escola bíblica. Vamos encerrar aqui? Não encerramos mais. Entendendo que não se pode mais encerrar. O pessoal tem aquela cultura do padrão, né? O legalismo. Vamos encerrar agora, encerra. O cérebro faz o quê? Entende a mensagem e se desconectou aqui. Não parece que é assim? Eu não sei, né? Eu sou muito normal nessas coisas. Não vai na minha ideia, não sei. Tá bom? Você pega o que você achar melhor aqui no seminário. Ó, aquele pastor lá não é muito normal, não. Eu entendo esse negócio, gente. Conexão, desconexão no cérebro. Uma palavra pode se conectar e uma palavra pode desconectar, né? E eu aprendi isso. O Espírito Santo me ensinava: não encerre, igreja. Não fale amém. Amém? Pontos principais. Paulo luta contra as heresias, tá? Ele se preocupa com a mudança tão rápida. Aí o outro, olha, mostra a soberania de Deus, que nos chama mesmo antes de ouvirmos o Evangelho. Gente, esse ponto que Paulo cita é interessantíssimo. Paulo vai contar toda a sua trajetória aos Gálatas, de como foi a sua conversão, o tempo que ele passou, o tempo de aprendizado com Deus. Eu quero que você abra aí, Gálatas, abre Gálatas aí, gente, dá uma rápida, abre Gálatas rapidamente aí. Rapidamente. Antes de ler Gálatas, vamos terminar aqui. Dá detalhes da sua conversão. Não esconde o seu desentendimento com o apóstolo Pedro, tá? A gente usaria nisso. E ele possuía um amor tão abnegado por Jesus que abriu mão de sua própria vida e vivia como morto para o judaísmo, a tal ponto que afirmou seu local nesse último estágio após a conversão em sua real condição diante de Jesus. Então, olha o capítulo 1, versículo 18.
depois passados 3 anos, achou aí? Gálatas 1,18. 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Aí o capítulo 2, versículo 1, depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Levando comigo a Tito. 14 anos. Então ele fica 3 anos na região de Damasco. 3 anos. 3 anos. Habitando uma região de aproximadamente 250 quilômetros de Jerusalém. Então estava longe. Aí passados o quê? 14 anos. 14 anos. Você conhece um obreiro que está 5 anos na igreja e ele já quer ser pastor? Ele fica chateado que não dá oportunidade para ele. Você conhece alguém que quer chegar rápido lá na frente? Vou te dar uma dica aqui, tá? Geralmente Deus leva 20 anos para formar alguém. Show? 20 anos. Teve um dia que eu falei para o Senhor, por que eu não tenho a revelação que eu tenho hoje há uns 10 anos atrás? Eu perguntei isso para Deus, Senhor, por que, Senhor? Olha o prejuízo que eu ia causar. Aí o Senhor me respondeu, eu tinha que preparar você. Não tinha onde sair. É a forma da minha escola, é essa. E se eu quisesse te revelar, eu teria te dado. Mas eu sei a sua condição, a sua estrutura. A mídia faz um bom pregador com uma noite, mas Deus leva 20 anos. O YouTube pode lançar o seu nome, você ter 10, 20, 30 mil seguidores, com 1 ano, 2 anos lá. Será que Deus te chamou para isso? Será que Ele te mandou ir lá? Deus leva em média 20 anos para formar uma obreiro. Essa é a realidade. Tá, gente? Então não existe esse negócio de rapidão, não. Micro-ondas de Deus. Não existe, não. Deus é um fogão a lenha daquele bem quente que vai queimando o galo aos poucos. Não existe rapidez. Existe sim tempo de conhecer a Deus. Isso é fato. O próprio Paulo nos mostra isso aqui. Tá certo? Aí você vai conferir na mesma epístola aos Gálatas que houve um desentendimento dele com Pedro, né? Ele vai a Jerusalém, começa a ver o procedimento de Pedro, observou que Pedro, quando estava perto de Tiago, apóstolo, judeu, Pedro era do jeito. Aí quando chegava perto dos gentios, que não eram judeus, Pedro era de outra forma. Aí não, Pedro, pelo amor de Deus, cara, decida-se quem você é. Aí o Barnabé ficou rindo, ele zangou com o Barnabé também. Aí ali saiu, dividiu. Então havia esse desentendimento, mas não que odiasse, mas o Paulo era o cara que entrava na questão. No entanto, quando você lê esse texto aqui de 2:20, o que está escrito lá em 2:20, Gálatas? Todo mundo prega esse texto, né? Quem que já pregou esse texto aqui na sua igreja? Ou já pensou nele? Ó, Francisco, é responsabilidade sua, tá? 15 minutos você me fala. Versículo 20, capítulo 2. O que está dizendo aí? Já estou o quê? Crucificado com Cristo. Não vivo mais o quê? Eu. Quem vive? Cristo vive em mim. Por que ele citou isso aqui? Gente, sabe por que Paulo citou isso aqui? Paulo abriu mão até de sua origem, por amor ao Evangelho. Paulo abriu mão. Ele abriu mão, ele dizendo, gente, olha, eu abro mão das minhas origens, para que vocês cheguem ao conhecimento do Evangelho. E olha, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado. Por isso que eu falo com vocês, gente, você precisa ser crucificado com Cristo. E ali Paulo está mostrando o seguinte, que, presta atenção, na caminhada cristã, o apoio central é Cristo, não é outra coisa.
não é nenhuma outra pessoa, é Cristo. E você vê a tristeza de Paulo. Paulo só tinha uma pessoa em quem ele se apoiava: Jesus. Jesus. A única pessoa que Paulo tinha total apoio era a pessoa do próprio Cristo. Glória a Deus. O próprio Jesus. Então você precisa ter esse entendimento. O apoio maior, meu, seu, é o apoio que recebemos de Cristo Jesus. Falta 10. Show. Vamos prosseguindo aqui. Carta aos Efésios agora. Vamos lá, encerrar. Encerrar com 10 minutos, hein? Eita, 10. Carta aos Efésios. Sua página é que 129. Se você quiser conferir aí, página 129. Aleluia. 129. Página 129. É uma carta da prisão, né? Paulo estava preso. Ó, o que o Dr. Morrison disse? Ó, depois da prisão, Paulo escrevia: não para crentes problemáticos, mas sim para mentes maduras. Então, a carta de Efésios aos Efésios, para a igreja de Éfeso, era uma carta de cunho, ok, nível alto. Por isso que você vai ver nessa carta, nessa epístola, melhor dizendo, você vai ver Paulo citando o quê? O local onde o cristão está. Aonde o cristão está em Jesus, você sabe me dizer? Capítulo 1, versículo 3 de Efésios, lembra-me, onde você está em Cristo? Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Aonde você está em Cristo? Nos lugares celestiais. E, detalhe, com todas as bênçãos espirituais. Então, Paulo está mostrando aqui que a igreja de Éfeso havia um nível de batalha. E ele então traz o quê? O esclarecimento. Olha, vocês estão nesse lugar mesmo. É difícil mesmo, é lutar, é orar. A vida do cristão não tem parada. Você pode ter sim um pit stop. Você pode reabastecer com alguém, mas não tem parada, tá, gente? Paulo está mostrando aqui, olha, o nosso nível, nós não estamos aqui na terra, gente, é só o corpo de Cristo aqui. A nossa luta está onde? As potestades. Nós estamos assentados com Cristo nesses lugares. Aí eu fiz um breve comentário ali, sem querer ofender, mas o nível de assunto tratado nessa carta e as realidades espirituais nas quais estamos inseridos, de acordo com o que o apóstolo escreveu, exige maturidade e vocação para vivermos o chamado. Gente, você precisa atingir maturidade de Deus para viver o seu chamado. E sem maturidade você não chega lá. Ó, a carta foi dirigida a quem? A crentes maduros, tá? E ela possui o que? Consistência teológica. Então, o mesmo pacote, acredita-se que o mesmo pacote que a carta foi também foi Colossenses, Filipenses e também a carta particular para Filemão. Aí a origem é 60 depois de Cristo, né? E acredito aos que contestam que a carta foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. Alguns acreditam que ele estava preso em Cesareia, que ele ficou por 4 anos, aproximadamente 2 a 4 anos em Cesareia. Depois foi transferido para Roma e lá ficou prisioneiro. Tá certo? Amém? Não podemos afirmar que morreu lá da primeira prisão, ou se houve uma segunda prisão. Não podemos dizer que se ele saiu de lá e foi na Espanha. Há indícios, sim, mas vamos ficar o seguinte, com a ideia de que Paulo estava em Roma e lá escreveu Éfeso. Esse é o meu posicionamento. Por quê? Porque ele vai citar que ele é embaixador em cadeia. E o embaixador faz o quê? O embaixador representa o seu país, né? E ele estava onde? Estava em um lugar diferente. Estava em Roma. Não estava aqui na região da Cesareia. E ele diz também nas suas cartas sobre a guarda pretoriana. Ele fala de César. Para que ele vai falar de uma guarda pretoriana romana em Cesareia? Ele está lá em Roma. Então creio eu que é Roma, tá, gente? Eu estou trazendo conteúdo do livro, tá? Você vai ler esse livro aí, vai perceber, nossa, aqui e tal. Amém? Vamos lá? Então,
A origem da carta foi mais ou menos assim: Paulo estava preso em Roma, e o propósito é incentivar os cristãos a seguirem a sua vocação. Então, diante de todo nível de batalha, Paulo traz um incentivo: sigam nesse nível, sigam no nível de vocação que vocês foram chamados. E o tema central da carta é unidade e santidade da igreja. Eu não sei, né? Essa galerinha que fala que não tem que ir na igreja mais, que se vê a Cristo só em casa, que não tem que ficar indo em culto, ter pastor, eles rasgaram Efésios da Bíblia deles. O Paulo aqui vai citar constantemente. O tema central aqui é o que? Unidade, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, né? Ele fala dessa unidade. Ele fala. No entanto, aos Gálatas ele fala para levarem as cartas uns dos outros. Gente, vamos falar a verdade? Existe vocação sem pessoas? Sim ou não? Existe posto de gasolina sem carro? Não existe. Não existe o seu dom sem pessoas que você possa depositá-los. O seu dom não é seu, ele é meu, passa em cá. E o meu não é meu, é seu. Estou te devolvendo aqui hoje. Amém? Vou parar com essa história. Defenda congregar. Tá? Defenda congregar. Pontos principais, ó. A dimensão onde o cristão vive, já falei, e a atuação nas potestades, e a responsabilidade com os desejos da carne. Cuidado. Muito cuidado. E alguns pontos principais, ó, fala de família, a igreja como cidadania, família e edifício. Aí ele vai destacar a trindade, corpo, né, a fé, o batismo. Ele apresenta o quê? O único texto que nos manda ser cheio do Espírito. É o 5,18. E ele mostra o quê? A profundidade do casamento. No capítulo 5, quando você fizer casamento, leia esse texto. Amém? Leia Efésios 5. E ele revela um nível de luta que precisamos travar. Eu quero encerrar com esse nível de luta aqui, tá? Quero que você abra comigo Efésios 6,18. E aqui eu já fecho. Efésios 6,18. O nível de luta que precisamos travar. Eu quero trazer aqui uma reflexão com você rapidamente e eu aqui encerro. O Francisco falou que 10 minutos, então já chegou já, com certeza está faltando 3 minutos aí ou 2. Eu quero encerrar com isso. Ó, capítulo 6, versículo 18 de Efésios. Diz assim o texto: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então é orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Quero te fazer uma pergunta aqui. Quem aqui, no momento da oração, sentiu que parece que a sua oração não faz sentido? Nossa, parece que eu estou aqui, mas não estou sentindo nada. Parece que não faz sentido eu estar orando. Gente, o Espírito Santo falou comigo o seguinte: olha, geralmente, quando não faz sentido para você orar, é porque não faz sentido andar comigo. Essa é a realidade. Quantas pessoas, quando vão orar, entram naquela questão: eu não tenho palavras. O Senhor falou comigo: olha, quando você não tem palavras, geralmente, é porque você gastou todas no seu dia. Não sobrou nada para mim. Ou se você não tem palavras e está bem, caminhando, firme, ajustado, é porque é minha vez de falar, não a sua. Essa é a realidade. São pérolas que eu trago a você aqui, são revelações no esmero da oração, nos registros que eu faço, orando em todo o tempo. Gente, eu trago para vocês essas duas cartas hoje, tá? Por favor, nos perdoe por ser muito rápidos, mas nós não temos tempo, tá? Você está aqui agora, você vai voltar para sua casa e vai desenvolver a sua vocação. Eu quero dar uma sugestão aqui de trabalho. A minha matéria é 2 trabalhos, tá? O primeiro é escrito e o segundo é a apresentação, tá? Ó, qual é o tema do seu trabalho? Um breve comentário sobre 3 cartas pastorais, as 9 epístolas e a carta pessoal a Filemão, tá? Depois eu coloco no grupo lá esse slide, você pode anotar. Ó, observação: não será considerado válido trabalho com fontes e links que declaram o copia e cola. Fontes existem sim, porém é dever do aluno dedicar a produção autêntica, sendo por ele digitado propriamente. Ou
manualmente, tá? Então, gente, não vale você ir lá na internet. Claro, fonte existe. Sim, show, muito bom, pesquise. Mas copiar e colar não vale, tá? E nós já sabemos já quando o trabalho tem esse peso do copia e cola, né? Hoje é tão fácil, né? Copia e cola, Ctrl C, Ctrl V, todo mundo usa. Mas eu digo a você, faça um trabalho autêntico. Não é um trabalho do tamanho do elefante, é um trabalho do tamanho do seu coração e da sua capacidade.